Fala galera, ainda estamos na nossa era de The Ones Who Live. Simplesmente ontem a gente teve o encerramento, o último episódio. Galera, crítica completa liberada, tem a nossa live aqui, nosso grande debate também, que quase batemos o nosso recorde de lives por completo, inclusive de lives de San Diego Comic Con e tudo mais. É um grande momento que a gente tem o retorno de Andrew Lincoln, da Danai Gurira, representando seus papéis icônicos e tudo mais. E galera, o que vai acontecer no dia de hoje? Estou começando a gravar esse vídeo na segunda-feira, onde a gente vai fazer uma grande retrospectiva, tá? Vou fazer um vídeo que é esse aqui para começar com tudo que eu gostei que aconteceu no The Ones Who Live. Logo mais à tarde a gente vai ter também o tudo que eu não gostei e depois o grande veredito sobre. E a partir de amanhã vamos começar já a falar sobre o futuro. Só que eu já vou trazer sobre o futuro aqui, porque já saiu o famoso abre aspas, tanto de Andrew Lincoln, da Danai Gurira e do Scott Gimple também, já para Entertainment Weekly, tá? Com algumas coisas importantes sobre o futuro e tudo mais, e até sobre o que eles quiseram contar realmente no final de The Ones Who Live, certo, galera? E tem outro aspecto também muito importante, que quinta-feira tem o trio reunido, talvez um quarteto, eu, o Henrique e o grande Gabriel Minato da Ocres Family, talvez com uma participação especial, onde a gente vai quinta-feira fazer o grande veredito também em live junto com todos vocês, 21 horas ao vivo aqui no canal do YouTube da Take, certo, galera? Então, para começar, assim, ó, vou falar sobre, cara, se a história realmente vale ou não vale a pena, que é um tema que eu trouxe sobre Dead City e Daryl Dixon, porque era algo que eu e o Henrique a gente conversava desde lá do final de The Walking Dead, que para existir esses spin-offs, para reunir, né, esses atores, precisaria ter um grande sentido, uma grande motivação. E talvez, em The Ones Who Live, seja a mais clara, mais evidente, porque a gente tem as peças todas colocadas dentro de The Walking Dead. Ou seja, o motivo para existir The Ones Who Live, ele é o mais forte de todas as spin-offs que a gente tem pós o encerramento da série principal. E essa história contada, ela sempre foi uma história focada, e isso, Andrew Lincoln e Danai Gurira foram muito claros também nas suas primeiras entrevistas pós-exibição do episódio ontem na TV americana. É a história, sim, sobre o amor, é a história, sim, sobre o reencontro, e é a história sobre eles fazendo de tudo para voltar para casa e reunir com a sua família. É isso. E essa história, ela nunca deixou de ser o foco principal de The Ones Who Live. Muito do que eu, inclusive, queria a respeito do CRM e tudo mais, ele sempre teve, cara, englobado da história, porque não tem como ser diferente, só que ele sempre esteve em segundo plano, ele sempre foi algo para dar força para essa história principal, que é essa história do Acredite um Pouco Mais, essa história do amor, essa história do reencontro, essa história da família. Então, assim, a motivação do porquê existir, cara, é algo que me deixou muito satisfeito, porque era algo que já fazia sentido para mim antes, e ver essa história sendo contada e da maneira que foi, para mim me deixou muito feliz. É óbvio que eu tenho problemas com a maneira que se encerra, mas esse não é o tema desse vídeo aqui. É o tema do tudo que eu não gostei e depois pra gente conversar no veredito também, tá? Então a motivação pra essa história existir, cara, pra mim é uma satisfação plena. O segundo ponto, galera, é os dois primeiros episódios, tá? Porque naqueles dois primeiros episódios eles têm uma tarefa gigantesca, complicadíssima, de conseguir fazer as ligações todas do que aconteceu com o Rick até o momento do presente, e da Michonne é a mesma coisa, porque se passa muito tempo que a gente não vê os personagens, mas para os personagens na história colocada ali, a gente vai vendo isso parcelado, né? A gente vai entendendo as dificuldades até o momento do reencontro entre os dois. Ele acontece no final do primeiro episódio, e depois a gente vê um ponto de vista já diferente em relação a Michonne, e entende como que acontece, né, o ataque ao helicóptero e consequente encontro de Rick e Michonne. E esses dois episódios, cara, eles são assim, ó, um primor pra mim, porque eles conseguem trazer, para começar, um complemento na história dos personagens extremamente importante, porque tem uma evolução. Só que essa evolução, ela não é uma evolução que esses personagens estão mais... Eles não reuniram tudo que aconteceu com eles, estão mais inteligentes e mais fortes. É pelo contrário. E justamente tudo que o Rick passa no CRM, tudo que a Michonne passa até encontrar o Rick, ele vai dando sérias consequências para os dois. Tanto que o Acredite um Pouco Mais é algo que funciona muito mais forte para a Michonne, porque ela consegue manter isso e pesando, né, toda a questão de passar um ano se recuperando do ataque do gás, junto com o Neto, naquele hospital, ter perdido, no hospital não, no shopping, ter perdido todos, né, por exemplo, Aiden Bailey, além dos outros do grupo ali que estavam com eles, que obviamente são personagens muito mais de coadjuvantes, não são nem coadjuvantes, porque coadjuvantes tem uma participação, coadjuvantes são o Aiden Bailey, né, são personagens ali secundários apenas para compor o grupo,
que acabam morrendo naquele ataque do gás cloro também do CRM, e do Rick, cara, a total perda de esperança de conseguir retornar para os entes queridos, o que acontece com ele não lembrar mais a feição do Cal, que depois a gente vê isso explanado quando a Michonne consegue quebrar aquela armadura que existe nele e entender realmente o que era que estava acontecendo com ele, por que ele perdeu completamente a esperança. E a gente vê isso criado muito bem, sólido no primeiro episódio. No primeiro episódio, cara, a história do Rick é um baita filme. Mesmo tendo diálogos positivos, cara, eles precisam acontecer, porque tem tanta coisa para te preencher naquele período todo de tempo, que tu precisa ter algo, né, artifícios que vão te acelerar isso, porque tu não tem como recriar tudo isso em imagem. A parte dos sonhos do Rick, tendo ele com a Michonne na questão da praça, tudo isso vai dando muito contexto, cara, para o que vai acontecer depois e culminar naquele emocional episódio 4. Que o episódio 4, cara, também tá colocado aqui pra mim. Porque o episódio 4, ele é um diferencial em todo o universo do Walking Dead, tá? Isso é uma coisa muito clara, galera. Pô, que eu tô deixando claro em todos os vídeos, e principalmente também em lives, tá? Ontem eu fiz um baita desabafo, tá? Na live, assim. Que... isso é independente de gosto, cara. Porque gosto, cada um vai ter o seu. Ou do que gosta, do que não gosta, de como gostaria que ter sido, como que a gente imagina tal cena, tal situação, entendeu? Eu e o Henrique, propriamente, a gente chega a ter momentos onde a gente visualiza, né, até determinada cena, como que ela poderia ter funcionado melhor, diferente. E é assim que funciona e é assim sempre que vai ser, entendeu? Então, o episódio 4, mesmo que ele não tenha agradado muitos fãs, ele agradou também muitos fãs. E para mim, como estrutura de roteiro, como atuação, do que ele precisa contar e ponto que ele tem que chegar, ele é um roteiro extremamente bem executado, que ele é completamente diferente, cara, de qualquer episódio que seja filler, seja núcleo, o que for, né, que a gente gosta de vez em quando colocar, né, essas marcações assim, em episódios. Ele é completamente diferente de toda a estrutura que a gente já teve em outro episódio daí do universo do Walking Dead por completo, assim. E ele é forte, ele é o episódio, sim, que talvez consiga quebrar uma barreira pro universo do Walking Dead, de não só estar concorrendo no Emmy, inclusive desse ano, mas também com a possibilidade clara de ganhar o roteiro do episódio. Talvez essa seja a barreira que vai ser muito importante para o universo do Walking Dead também conseguir romper, conseguir chegar forte em uma questão de premiação. Só que independente da premiação ou não, cara, pra mim, eu adoro o episódio, porque ele entrega demais sobre a história, as complicações dos personagens que culminam tudo isso, só que tudo isso é por causa do primeiro e do segundo episódio, que é tão forte a história de origem, digamos assim, do Rick para chegar no tempo presente e a origem da Michonne para chegar no tempo presente também, que isso tudo culminando no quarto episódio, com a daí a entrega de Andrew Lincoln da Langurira, cara, me deixou assim, ó, extremamente satisfeito quanto espectador. Pra mim, tem coisas que acontecem a partir dali que não é, repetindo o assunto desse vídeo, que é pro vídeo do tudo que eu não gostei. Mas, cara, é o reflexo, entendeu? 1, 2, eles são muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, que culminam naquela explosão emocional do quarto episódio. Esse trio, cara, pra mim, assim, ó, de episódios, ele funciona extremamente bem como estrutura de roteiro, como atuação, como partes de história, como o que precisa realmente preencher de lacunas e dar respostas de todo o histórico que a gente precisa ter, inclusive fazendo conexões, né, com o World Beyond. Ele é a melhor parte para mim de The Ones Who Live, é esse trio, o primeiro, o segundo e o quarto episódio. O que mais, galera, eu coloquei aqui são os personagens secundários, tá? Que eu coloquei 3, tá? Porque a gente tá falando de tudo que eu gostei. O Okafor no primeiro episódio é um personagem que consegue, no tempo de tela que ele tem, assim como o personagem do Neto no segundo episódio, com o tempo de tela que ele tem, realmente ser um personagem extremamente importante para o protagonista. O Okafor para o Rick e o Neto para a Michonne. Eles são personagens que conseguem ter um peso dramático ali, tu entende as motivações do porquê que eles estão existindo nessa série, para começar, e qual é a influência que eles vão ter na vida do protagonista. Né? O Okafor acreditando e pedindo que o Rick tenha consequências por causa das 4 tentativas de fuga, o que ele está querendo e tendo a visão que o Rick pode alcançar. O Ned não deixando de estar do lado da Michonne o tempo todo, de também acreditar nela e fazer com que ela não deixe de acreditar nessa possibilidade de encontrar, né, a pessoa que ela está tanto buscando para poder levar de volta para casa, para seus filhos. Esses dois personagens são extremamente importantes
E são personagens que funcionaram muito bem também pra gente, como espectador, porque eles fazem essa conexão e deu realmente o peso da morte deles em cada episódio. Dá o peso. Porque pareciam personagens que, pô, eles iam continuar tendo uma importância tal por causa de tudo que estava funcionando já nesse aspecto de relação com os protagonistas, que é uma surpresa o que acontece com cada um no final de cada episódio. É uma surpresa. Então, ao mesmo tempo, funciona muito bem para te dar um peso dramático e estar tudo a perigo para qualquer personagem dentro de The Ones Who Live, tá? Qualquer personagem dentro de The Ones Who Live. Só que daí tem um ponto também importante, assim, sobre a nossa tensão, né, de algo acontecer com o Rick e com o Michonne no final da série. Nessa entrevista que teve para Entertainment Weekly, tá, a Danai Gurira e o Andrew Lincoln foram até bem claros, assim, que nunca esteve na mesa, ou seja, nunca esteve como cogitação realmente que algo pudesse acontecer com um dos dois, né? Nunca teve isso em consideração. E até o Andrew Lincoln entra naquilo que a gente, cara, falou, muitos de vocês falaram nos comentários, falaram no grupo, cara, aquele momento assim, ó, cara, depois de tanto tempo para ver esses personagens, a gente não traria eles de volta para simplesmente algo acontecer com eles e eles morrerem. Não iria acontecer isso. Então nunca teve realmente essa cogitação por parte de Andrew Lincoln e Danai Gurira, que são realmente a peça fundamental. A gente já falou muito sobre isso, cara. Para eles voltarem a estar nesses papéis aqui, a história tem que estar a favor do que eles querem contar também. Tá? Não é só um contrato assinado e eles vão, né, pegar e fazer como era The Walking Dead, que daí era outra conversa. O que está sendo decidido por produtores executivos, que são passados pelo showrunner, do showrunner vai passar para a sala de roteiristas, e os roteiristas vão colocar aquilo em vida, é o que os atores simplesmente vão fazer. Eles são parte criadores dessa história, assim como é em Dead City, né, assim como é em Daryl Dixon. É diferente a conversa com os spin-offs, né? Então, nunca teve realmente um perigo. Mas a tensão criada desde o primeiro momento com a morte do Ockford, depois da morte do Ned, é algo que funcionou na série para ter esse perigo. As intenções que eles tinham funcionou. Só que nunca teve realmente em perigo. Ou seja, é uma tensão pra gente que existiu nessa ver o episódio e tu imaginar, temer que algo pudesse acontecer. Mas é uma parte importante, sim, que é contada também. E galera, o reencontro final com a família também, ele sempre foi o ponto forte para The Ones Who Live existir, assim como eu abro aqui esse vídeo. E sempre foi a intenção realmente de Andrew Lincoln e Danai Gurira, trazendo também a questão toda da matéria da Variety, tá? E isso tudo, galera, são fatores que a gente tem que marcar muito bem, independente das reclamações, entendeu? Sobre a atuação do ator do Rick Jr., ou o que poderia ter entregue a atriz da Jurt e tudo mais, como a cena montada, que pra mim podia ter um pouco mais de calma naquela cena final, mas de novo, é aquela questão do gosto. Eu acho que a estrutura que a cena está montada para acontecer como final de série e trazer esses personagens de volta para casa, que é o objetivo por completo, tanto de Rick, do primeiro minuto que a gente vê em The Ones Who Live, e de Michonne no primeiro minuto que a gente vê dela em The Ones Who Live, é eles conseguirem não só se encontrar, é eles conseguirem voltar para seus entes queridos, voltarem para casa, estarem de volta com sua família. Ele é a junção de tudo, e ele é, obviamente, criado para ser extremamente emocional, porque não adianta, cara, a gente tá ligado com o Rick Grimes desde 2010, com o Michonne desde 2011, a gente se importa demais com esses personagens, por isso que nós estamos aqui, 14 anos depois, assistindo, reclamando quando tem que reclamar, gostando quando tem que gostar, chorando quando tem que chorar, entendeu? É tudo isso, senão a gente não tava aqui. E também, a importância desses personagens aqui, e essa busca deles de voltarem para casa, a questão da família, implica também em muitos outros fãs que abandonaram The Walking Dead por qualquer motivo, ou que viram a série principal e não se interessaram em ver Dead City ou Daryl Dixon, entendeu? Voltaram para ver The Ones Who Live, porque a gente tinha o retorno de Rick Grimes e de Michonne. Então, ela é uma cena extremamente importante, independente, cara, de questões ali de atuação ou de tempo, entendeu? Que poderia ser diferente. Ela é a grande conclusão épica dessa história, desses personagens, e sempre foi a ideia deles, Andrew Lincoln e Danai Gurira, que isso realmente culminasse nesse momento ali. Inclusive, já saiu no grupo do Telegram lá, a galera já tá colocando algumas fotos de momentos que não entraram nesse corte final, que é curioso, entendeu? Porque ontem na live eu aprendi pro Henrique, cara,
tu consegue ver, né? Pô, o episódio teve 48 minutos, né? Tu consegue ver coisas ali que não entraram nesse corte final, né? Que daqui a pouco foram gravadas e tudo mais. A gente sabe que coisas foram gravadas, entendeu? Se tem consequência pro episódio, cara, é outra conversa, entendeu? Mas que tem coisas que foram gravadas, inclusive do quarteto da família ali, é uma coisa legal pra gente entender assim, ó, pô, talvez isso seja colocado mais pra frente. Pô, talvez isso não tenha encaixado com essa estrutura final, mas foi gravado. Algumas questões também do quarteto ali com família reunidos que não entraram nesse corte final. Talvez poderia ser até alguma cena que fosse basicamente com um momento de reencontro, diferente daquela versão que a gente viu ali. Mas tem sim cenas com o quarteto que não entraram no corte final. Então, galera, esse aqui é o tudo que eu gostei de The One to Live. Coloquem aí nos comentários. Concordo, não concordo? O que é que vocês gostaram também, porque eu tô muito afim de saber. A gente vai seguir conversando muito, muito, muito sobre o nosso universo que a gente tanto ama, chamado The Walking Dead. Galera, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.